Boa noite. Boa noite. Lula afirma que o PT hoje só pensa em cargo, emprego e perdeu parte do sonho. Polícia Federal vai indiciar os presidentes da Odebrecht e da Andrade Gutierrez. Moradores da Vila Itaim, na Zona Leste, reclamam de um terreno com lixo e esgoto a céu aberto. E um novo tipo de crime se espalha por São Paulo, é o roubo de cachorros de raça. Datafolha mostra que 9 em cada 10 brasileiros apoiam a redução da maioridade penal. Empresas de telefonia são multadas em 22 milhões de reais por cortar a internet dos clientes. Moradores da Vila Itaim, na Zona Leste de São Paulo, reclamam da situação de um terreno no bairro que junta lixo e onde o esgoto corre a céu aberto. A área deveria integrar um parque linear anunciado em 2009 pelo governo do estado. Reflorestar a margem do rio Tietê, evitar enchentes e criar centros de lazer como este para a população paulista. Esse é o objetivo do Parque Várzeas do Tietê, anunciado em 2009 pelo então governador do estado, José Serra. O projeto promete ser o maior parque linear do mundo, com 75 quilômetros de extensão. Vai começar na cidade de São Paulo e seguir por cidades como Guarulhos, Mogi das Cruzes, até Salesópolis. Ele é dividido em 3 etapas, com diferentes datas para serem entregues. Nossa equipe foi conhecer as obras da primeira etapa, que compreendem a zona leste de São Paulo e Guarulhos. Elas já começaram atrasadas. Deveriam ser entregues em 2012, mas as obras só se iniciaram em 2013, com nova previsão para 2016. E agora, o Departamento de Águas e Energia Elétrica, o DAEE, que é responsável pelo projeto, já fala em outra data. Em função dessa desapropriação, né, a gente vai ter que estender um pouco o cronograma para 2017, né? Talvez em torno de 12 meses para 2017. Por este terreno da Vila Itaim, zona leste da capital, vai passar um pedaço do parque. Aqui era um porto de extração de areia, mas hoje está assim, abandonado. O DAEE diz que a prefeitura ainda precisa desapropriar a área para que a construção comece. A desocupação do solo é responsabilidade das prefeituras municipais, tá? Então elas têm que entregar esse terreno para a gente poder usar. O problema é que a prefeitura afirma que o espaço já é propriedade do estado. Enquanto um culpa o outro, quem perde aqui é o cidadão. O parque é tudo que a gente espera. Só que enquanto o parque nem sai do papel, quem faz a festa mesmo são os urubus. Os moradores daqui deveriam ter vista para uma grande área de lazer e para uma mata ciliar que diminuiria consideravelmente as enchentes. Só que ao invés disso, ele só tem lixo e esgoto. Nós estamos cobrando dos moradores aqui da região. Enquanto essa obra não sai do papel, que façam pelo menos a limpeza, a conservação do bairro. E quando dá qualquer chuvinha, a rua agora fica toda cheia por conta desse lixo. Fora que tem gente aí que está achando até escorpião nas casas, né? Nessa época que está seca, era para estar acontecendo as obras, mas a gente não está vendo nada acontecer. E quando chegar a época de chuvas novamente, a gente vai sofrer novamente com as enchentes. Então é uma tragédia que está já anunciada, é só questão de tempo, né? Lamentável. Em nota, a subprefeitura de São Miguel diz que realiza constantemente os serviços de limpeza na área mostrada pela reportagem. A subprefeitura informa ainda que realizará nesta semana uma vistoria no terreno e, se constatada a irregularidade, que a gente viu na reportagem, né, o proprietário deverá ser notificado para realizar a manutenção necessária. Procon multa principais operadoras de celular do estado de São Paulo em mais de 22 milhões de reais. A punição é por propaganda enganosa e principalmente pelo bloqueio do acesso à internet após o usuário atingir o limite do plano. Desde o início de maio, as reclamações contra a Claro, Oi, TIM e Vivo passaram dos 25 mil registros no site do Procon Paulista. A maioria por bloqueio no acesso do consumidor à internet após o plano contratado atingir o limite. Não consigo entrar, fica dando que acabou o crédito, dá uma raiva. Eles mandam primeiro que a sua internet está acabando, ou seja, 80%. Aí você continua usando e dá 100%, eles falam, não, sua internet foi bloqueada, etc, etc. Aí você tem que dar mais tantos, mais 75 centavos para poder funcionar de novo. 11 horas da noite, quando você está voltando em alguma condução, você não tem como fazer uma recarga ali para poder suprir sua necessidade de internet, né? Então o ideal seria se fosse apenas reduzido, não bloquear. Exato.
Para o PROCON do Estado de São Paulo, a principal maneira de defesa por parte do próprio consumidor é o arquivamento de toda a documentação comercial tratada com a operadora, desde o contrato de prestação de serviços até mensagens de texto enviadas pela operadora. Contra o bloqueio no fornecimento da internet, no dia 11 de maio, o PROCON entrou com uma ação no Tribunal de Justiça de São Paulo, exigindo multa diária de R$ 25 mil às operadoras que não cumprirem a liminar. A multa ainda não está sendo aplicada, mas a proibição para o bloqueio já está valendo. Na última sexta-feira, o órgão de defesa do consumidor multou em mais de R$ 22.700.000 as 4 principais operadoras que atuam no estado de São Paulo. A multa de R$ 25 mil por dia, ela foi aplicada pelo Poder Judiciário. Mas o PROCON deu sequência à esfera administrativa. E a esfera administrativa do PROCON, ela tem como razão de ser penalizar pelo desrespeito ao direito do consumidor. Só no PROCON, no ranking de multas não pagas acumuladas por motivos diversos, a Vivo lidera com valor acima de R$ 176 milhões, seguida pela Claro com 34 milhões. A TIM acumula 30 milhões e a Oi 316 mil. A partir de agora, do dia 11 de julho, entrará em vigor a portaria 45 do PROCON. E esta portaria imprime celeridade e efetividade à cobrança de multas, porque nós vamos passar a oficiar a Bolsa de Valores, oficiar a CVM, fazer o protesto efetivo com a ajuda da Procuradoria. Em nota, a prestadora TIM informa que ainda não foi notificada pelo PROCON. A Claro esclarece que está avaliando os termos da autuação. A Oi, por sua vez, informa que não comenta ações em andamento. Explicação também dada pela Vivo, que prefere não se manifestar sobre o tema. Amanhã é comemorado o centenário de nascimento de um mestre da arquitetura e do urbanismo paulista. Responsável pelos projetos de prédios famosos da cidade de São Paulo, Vila Nova Artigas se destacou por realizar uma obra marcada pelo uso do concreto, aparente pela valorização da estrutura. São 2 prédios, um ao lado do outro, com 7 andares, 30 apartamentos no total. As janelas não estão voltadas para a rua, e sim para o jardim interno. E o mais interessante é que por aqui não existem muros separando o edifício das ruas, nem hierarquia entre as áreas social e de serviço. Uma arquitetura revolucionária que desperta a curiosidade de pessoas até de fora do país. Veio arquitetos de fora para São Paulo, o Louveira é um ponto que eles não deixam de vir. O edifício Louveira foi construído em 1946. O projeto é de João Batista Villanova Artigas, um dos arquitetos modernistas mais importantes do país, que ajudou a mudar a paisagem de São Paulo. No currículo do curitibano, que veio viver na capital paulista aos 18 anos de idade, figura também uma obra grandiosa, o Estádio Cícero Pompeu de Toledo, o Morumbi, inaugurado em 1960. Artigas é de um tempo que não existia o curso de arquitetura no país. Tudo fazia parte da engenharia civil. Ele e alguns colegas engenheiros foram os responsáveis pela criação daquela que é considerada a mais importante escola da área, a FAU, a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. O prédio suspenso por colunas e de aparência bruta com concreto à vista guarda um grande espaço livre no seu interior, onde todos os ambientes se comunicam. Era assim o jeito Artigas de fazer arquitetura. Não tem porta, não tem muros, o prédio se integra dentro do espaço e o espaço passa por dentro do prédio. No mês em que se lembra o centenário de Vila Nova Artigas, ele será homenageado. Foram planejadas exposições, edições de livros e o lançamento de um documentário sobre o arquiteto, que morreu aos 69 anos de idade. Rosa Artigas, filha do arquiteto, sabe da importante contribuição que o pai dela deu à arquitetura do país. Mas neste centenário, quer mostrar um outro lado, ainda pouco conhecido de Artigas. Esse acervo inspirou a gente para pensar num Artigas mais pessoal, né? Mais com suas fraquezas e grandezas. Se descobriu um homem que
que ninguém, muito pouca gente sabia que existia, né? Aspectos da vida e da obra do arquiteto e urbanista poderão ser vistos a partir da próxima quarta-feira na mostra Ocupação Vila Nova Artigas, no Itaú Cultural. O endereço é a Avenida Paulista, 149. A exposição, como você viu, que reúne projetos, maquetes, fotos e projeções, poderá ser visitada de terça a sexta-feira, das 9 da manhã às 8 da noite. E também aos sábados e domingos e feriados, das 11 da manhã às 8 da noite, aliás. A entrada é gratuita. Estimativas do mercado financeiro para inflação e crescimento da economia brasileira voltam a piorar. Segundo o Banco Central, a previsão dos economistas para a inflação deste ano subiu para 8,97%. Foi a 10ª semana seguida de elevação deste indicador. Em relação ao PIB, o mercado reduziu ainda mais a perspectiva agora para uma retração de 1,45%. Agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo, que fala sobre esse pessimismo do mercado financeiro. Olha, se fosse só pessimismo, até seria bom. O problema é que é a realidade que vem se deteriorando com muita rapidez. O mercado, na verdade, até começou o ano mais otimista, com projeções melhores. Só que a rapidez da piora dos vários indicadores está levando a essa revisão pessimista quase contínua que deve prosseguir. Os ajustes fiscal e monetário dos juros ainda estão em execução e devem trazer mais desaceleração de atividade. A equipe econômica continua pensando de onde pode tirar dinheiro para garantir um saldo melhor das contas, já que neste ano todo o esforço deve gerar metade do superávit previsto. Nem a revisão da desoneração da folha de salário, se for aprovada, vai ter maior impacto agora em 2015. Portanto, o aperto nas contas públicas vai ter efeitos também em 2016, assim como o aumento dos juros. O Banco Central, para fazer frente a essa inflação que não para de subir, deve elevar a taxa básica pelo menos até 14,5%. E qualquer mexida nos juros leva meses para ter influência mesmo sobre a atividade. Essas altas agora da Selic vão ter reflexos daqui a alguns meses. Por isso, o mercado já está ficando menos confiante quanto ao que pode acontecer no próximo ano. Já cortou a projeção de expansão do PIB para 0,7% apenas e com tendência de piora. A economia está sem muita margem para reagir. Não há espaço do lado do consumo, nem dos gastos do governo ou dos estímulos tributários. E os investimentos privados, mesmo com capital externo, dependem muito de confiança. Confiança que, diante de todo esse cenário, segue em baixa. Como atrair investimentos com essas perspectivas que temos? Como os empresários locais vão ter maior ânimo para investir? Até deve acontecer alguma coisa do lado das concessões e infraestrutura, mas nada mais significativo em termos de atividade. Do jeito que estamos, se 2016 tiver algum crescimento, já vai ser motivo de comemoração. Sem querer ser pessimista, é o que temos. Eu volto na quinta. Até lá. E o inverno começou oficialmente, mas a primeira segunda-feira da estação mais fria do ano chegou ensolarada e deu até para sentir calor à tarde em várias cidades paulistas. A expectativa, segundo os meteorologistas, é de que este inverno não seja tão frio e tenha temperaturas acima da média para o período. Vamos ver como fica o tempo amanhã com Mariana Armentano. Grande massa de ar seco continua predominando sobre o país, mantendo os dias quentes e a umidade relativa do ar baixa. Isso já não acontece nessas áreas em tons de verde no mapa, onde o dia terá períodos de sol intercalados com chuva, que podem ser fortes principalmente na faixa norte do país por causa do tempo abafado. Aqui no sudeste, sol, leste paulista e fluminense tem chances de chuva fraca à noite por causa de uma frente fria que passa pelo litoral. No sul do país, as áreas de instabilidade atuam entre o norte do Rio Grande do Sul e o leste do Paraná. Ainda faz frio na região e deve até gear na campanha gaúcha. Nessa madrugada, mínima de 8 graus em Porto Alegre e 12 em Curitiba e em Florianópolis. A tarde mais fria será registrada na capital gaúcha, com máxima de 16 graus. Já em Vitória faz 30, no Rio de Janeiro 31 e em Teresina 35 graus amanhã. Aqui em São Paulo, como vimos, só há chances de chuva fraca durante a noite na faixa leste do estado. Em todo o interior, o predomínio é de sol, pouca nebulosidade e temperaturas em elevação durante a tarde. A máxima vai aos 26 graus em Marília
30 em Votuporanga. Em Franca, dia mais fresquinho, máxima só de 24 graus. E no litoral paulista, 26 graus em Caraguatatuba. Para a região metropolitana, as temperaturas só devem cair mais a partir de quarta-feira. Amanhã, a máxima ainda vai aos 25 graus aqui na capital. Já na quarta, mínima de 13 e máxima só de 18 graus, com tempo fechado e chuvas a qualquer hora. Já na quinta-feira, não faz mais que 20 graus por aqui e o sol também não aparece. A 11ª virada cultural movimentou São Paulo neste fim de semana. Foram mais de 1.500 atrações e nem o frio espantou o público do evento. Pra lá, pra cá, pra frente ou volta. Era tanta opção de show que o pessoal ficou meio perdido mesmo, sem saber onde era o palco com cada atração. Eu vim ver o palco instrumental, vim ver uns amigos meus, Vinícius Gomes ali. O Dexter. Eu acho que isso deveria ser feito 2 vezes no ano. A virada cultural deste ano teve mudança. Ficou menor no centro e maior nos bairros. O Minhocão, que iria receber pelo menos 18 atividades, não participou da programação. Na virada, alguns lugares ficaram de fora, como a região da 25 de março, mas outros participaram pela primeira vez, como o Parque Ibirapuera. No palco, batizado de Experimenta Portugal, artistas como Gisela João, que emocionou com o seu fado. Não conhecia ela, mas assim, é um imenso prazer, muito bom mesmo. A gastronomia também ganhou destaque e atraiu o público. Apesar do frio, o céu estava limpo, com uma lua linda e estrelas. E no domingo, céu azul e até um solzinho para esquentar. Cada um palco era uma cena, né? Uns cantando, outros dançando. Completando 50 anos em 2015, a Jovem Guarda foi homenageada na virada cultural desse ano. E quem fez a festa de muita gente, olha só, Vanderleia. Como foi? Não é a primeira vez que participa da virada, mas teve um gostinho especial? Ah, teve, porque dessa vez no mesmo palco, muitos amigos meus, né? O público que estava aí era um público que me acompanha há muitos anos, então são 5 gerações já. Então tinha mãe, tinha pai, tinha avó, tinha criança, então foi muito lindo. Meu amor, não menti pra você. O público prestigiou o evento espalhado pela cidade, inclusive as crianças, na viradinha cultural, com diversas atividades para essa turminha com fôlego de sobra. 24 horas de atividades culturais sem parar aqui em São Paulo, chegando ao fim com uma multidão para assistir Caetano Veloso. Um guindaste trouxe bailarinos que faziam acrobacias do alto, em cima da plateia. Essa foi a última vez que Caetano apresentou o show Abraçaço. Para fechar a melhor festa que tem da cidade de São Paulo. Deixo-me as rosas, mas que loucura, as rosas não falam. Olha, mas nenhum dos palcos da virada cultural tinha o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Segundo o coronel da Polícia Militar, Reinaldo Zichan, o Ministério Público foi notificado e instaurou um inquérito civil. Segundo a Polícia Militar, esta edição foi menos violenta do que do ano passado. Nas 24 horas de evento, 84 pessoas foram detidas, principalmente por furto de celular. Uma pessoa ficou ferida. 9 em cada 10 brasileiros apoiam a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos, é o que mostra a pesquisa Datafolha. Segundo o levantamento, a redução é apoiada por 87% dos entrevistados. 11% se disseram contrários à mudança na legislação, 1% se declarou indiferente e 1% não soube responder. Entre os que defendem a redução, 73% acham que ela deveria ser aplicada para qualquer tipo de crime e 27% para determinados crimes. Este levantamento foi realizado na quarta e na quinta-feira. O Datafolha ouviu 2.840 pessoas em 174 municípios. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. A redução da maioridade penal está em discussão no Congresso Nacional. A Polícia Federal vai indiciar os presidentes das empreiteiras Odebrecht e Andrade Gutierrez.
Segundo o delegado Igor Romário de Paula, o indiciamento significa que a Polícia Federal já tem provas suficientes para incriminar Marcelo Odebrecht e Otávio Marques Azevedo no esquema de corrupção da Petrobras. Os dois foram presos na sexta-feira, juntamente com outros 10 executivos das empreiteiras. Todos estão detidos na carceragem da Polícia Federal em Curitiba. Segundo o Ministério Público Federal, as empresas tinham um esquema sofisticado de corrupção ligado à Petrobras com depósitos no exterior. Ainda na Operação Lava Jato, hoje foi feita a cariação entre Paulo Roberto Costa, ex-diretor de abastecimento da Petrobras, e o doleiro Alberto Youssef, operador financeiro do esquema de propinas. O objetivo foi esclarecer declarações conflitantes nas delações premiadas dos dois. A principal divergência é sobre um suposto repasse de dinheiro para a campanha de Dilma Rousseff em 2010. Paulo Roberto disse que recebeu por meio de Youssef um pedido do ex-ministro Antônio Palocci para liberar R$2 milhões e que autorizou a entrega do dinheiro. O doleiro, no entanto, declarou que essa negociação não passou por ele e que não fez esse pagamento. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Presos Marcelo Odebrecht e Otávio Azevedo, presidentes das empreiteiras Odebrecht e Andrade Gutierrez. Horas depois, rumores de que a República iria cair, que Marcelo iria entregar tudo. Tudo, nesse caso, suas vozes, quer dizer PT, Dilma e o alvo principal, Lula. Nessa segunda, a Odebrecht nada entregou. Ao contrário, diz que as prisões foram ilegais, baseadas em erros factuais e afrontam o Estado de Direito. O melhor para o Brasil seria ou será um grande empreiteiro entregar tudo e todos. Mas entregar tudo e todos mesmo, não apenas o que serve como prêmio à delação ou no combate a eventual adversário político. Como cresceram as empreiteiras e em que décadas? Como operaram junto a prefeitos, governadores e presidentes? Ao final da eleição, empreiteiras investigadas na Lava Jato haviam doado 98 milhões para as campanhas de Dilma e Aécio, como doaram para o falecido Eduardo Campos. Para a campanha de Dilma, 64 milhões e para a de Aécio, 34 milhões. Para ajudar a eleger 79 deputados de 17 partidos, a Aécio gastou 13 milhões. A Andrade Gutierrez torrou quase isso para ajudar 68 deputados federais. A Odebrecht bancou 6,2 milhões para 62 deputados, idem UTC, Queiroz Galvão, etc. E muito mais do que isso, basta conferir estados e governadores. Tudo isso são doações legais. Então, qual é a suspeita? É que doações legais apenas mascarem a troca de favores e corrupção. Admitido como fato, pergunte-se: por que doações são consideradas legais quando o suspeito é amigo e ilegais quando o investigado é, aspas, inimigo? Como foram, historicamente, relações de empreiteiras com campanhas de governos, presidentes, governadores e prefeitos? Os procuradores não procuram? Ninguém sabe. Até para superar esse clima de ódios, burrice, hipocrisia e muita chantagem, o Brasil precisa que um grande empreiteiro abra a boca e escancare tudo, mas conte tudo mesmo e sobre todos, sem deixar nada e ninguém de fora. Boa noite. O estado do Acre planeja enviar centenas de haitianos para São Paulo e para cidades do sul do país nos próximos 2 meses. Um convênio com o governo federal deve garantir cerca de R$2 milhões para custear as viagens. Segundo a Prefeitura de São Paulo, cerca de 7 mil haitianos vivem na cidade atualmente. Hoje, uma comitiva do Rio Grande do Sul veio conhecer o trabalho feito com imigrantes na capital paulista. A comitiva veio de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, para conhecer como o trabalho de acolhimento aos imigrantes haitianos está sendo feito aqui na capital paulista. A cidade também está recebendo um número grande de imigrantes do Haiti que chegam em busca de trabalho. Nós começamos a receber final de 2014. Claro, assustou, ninguém foi avisado. Recebemos 300 imigrantes, desses 300 só 9 ficaram. Então a gente está tentando montar um fluxo na cidade de atendimento, viemos a São Paulo conhecer. Em maio, o Ministério da Justiça fez um acordo com o governo do Acre e a Prefeitura de São Paulo, suspendendo o transporte dos haitianos aqui para a capital.
Uma medida que foi tomada para que a administração municipal pudesse organizar melhor a acolhida desses imigrantes. Agora essas viagens foram retomadas e a previsão é que 900 haitianos cheguem a São Paulo nos próximos 2 meses. Paulo Illes é coordenador de política para imigrantes da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e explica que ainda não sabe quando os cerca de 23 ônibus que sairão do Acre devem chegar a São Paulo. Eles serão recebidos na rodoviária da Barra Funda. Há um esforço coletivo, tanto por parte do município de São Paulo, como dos outros municípios, Curitiba, Porto Alegre, Florianópolis e o próprio governo federal, através do Ministério da Justiça, da gente organizar esse fluxo de comunicação. Desde que o Haiti foi atingido por um terremoto em 2010, muitos haitianos chegam ao Brasil em busca de uma oportunidade de trabalho. Em São Paulo, segundo a prefeitura, não existe um número exato de imigrantes que vieram para a capital, mas há uma estimativa de que sejam pelo menos 7 mil pessoas. Eles saem do seu país, passam pela República Dominicana, depois pelo Panamá, Equador, Peru e chegam em Brasileia, no Acre. Uma viagem muitas vezes degradante. Do Acre são encaminhados para outras regiões do país. Só na paróquia Nossa Senhora da Paz, no Glicério, já chegaram este ano 1.400 haitianos. Alguns já conseguiram emprego, apesar da situação econômica do país. Quando eles chegam à noite, antes de dormir, depois de oferecer a janta, muitos comentam, eu não sabia que o Brasil estava assim. Eu imaginava de ganhar em dólares, imaginava de chegar e de encontrar trabalho em 1 ou 2 dias, e me dizem, estou percebendo que o Brasil está passando por uma fase delicada. Se soubesse, talvez nem teria vindo. E agora as notícias do esporte com Gabriel Cruz e Celso Cardoso. Brasil enfrenta o Paraguai nas quartas de final da Copa América. A vitória sobre a Venezuela garantiu o primeiro lugar do grupo à seleção, não é isso, Celso? Pois é, Gabriel, mas foi no sufoco. A seleção brasileira abriu 2-0, sofreu um gol no final e foi pressionada até o trilhado apito. Agora pela frente o Paraguai no próximo sábado. Veja os gols da vitória sobre os venezuelanos. Ainda no começo do jogo, Thiago Silva fez o primeiro gol do Brasil contra a Venezuela após escanteio cobrado por Robinho. Na etapa final, William avançou pela esquerda e cruzou para Firmino ampliar a contagem. A seleção vinho tinto diminuiu com Mico depois dessa bela cobrança de falta de Arango. Final Brasil 2, Venezuela 1. Na próxima fase, os comandados de Dunga encaram o Paraguai. Ô Celso, ontem assistindo esse jogo, confesso que eu estava um pouco sonolento, mas por hora eu vi o Brasil jogando com 4 zagueiros e 2 volantes. Lógico que esses zagueiros em outras posições, mas precisa de tudo isso para segurar um resultado contra a Venezuela? E pior que quase não adianta nada, né? Estava 2-0, a Venezuela fez um aos 38 e quase marcou outro. É que a seleção brasileira hoje já não tem mais a mesma confiança do passado. A gente vai se lembrar por muito tempo do jogo com a Alemanha e a seleção perdeu também seu principal jogador, o Neymar, que é capitão do time, sequer quis continuar até o final da Copa América. Já deixou o grupo hoje. Brasil e Paraguai se enfrentam em Concepción no próximo sábado, 6h30 da tarde, no horário de Brasília. Mas as quartas de final já começam na quarta-feira. Chile e Uruguai jogam na próxima quarta-feira às 8h30 no Estádio Nacional em Santiago. Na quinta, também às 8h30, em Temuco, a Bolívia enfrenta o Peru. A Argentina e Colômbia se enfrentam em Vinha del Mar na sexta, no mesmo horário. E pelo Campeonato Brasileiro, a rodada foi ruim para os times aqui de São Paulo. É só uma vitória, ainda assim, num clássico paulista. O Santos derrotou o Corinthians, o Palmeiras perdeu do Grêmio no Sul e o São Paulo cedeu um empate ao Avaí no finalzinho da partida. Estádio do Morumbi, o São Paulo saiu na frente com um gol de Souza, 1-0. Aos 44 do segundo tempo, o Avaí chegou ao empate com André Lima e ficou nisso. São Paulo 1, Avaí também 1. No sábado, clássico entre Santos e Corinthians na Vila Belmiro e deu Santos. Ricardo Oliveira marcou o único gol da partida, Santos 1, Corinthians 0. Na Arena do Grêmio, o tricolor gaúcho bateu o Palmeiras pelo placar mínimo. Juliano encontrou Luan, que passou de calcanhar para Maicon chutar sem chances no ângulo de Fernando Praz. Final, Grêmio 1, Palmeiras 0.
Gravações colocam sob suspeito o jogo Corinthians e Boca Juniors pela Libertadores da América de 2013. Foi uma arbitragem polêmica, cheia de erros, que agora se tornam suspeitíssimos. Segundo escutas telefônicas divulgadas ontem à noite pelo programa La Cornisa, da emissora de televisão argentina América TV, o já falecido Julio Grondona teria influenciado na escolha do árbitro paraguaio Carlos Alvarídia para apitar o jogo de volta das oitavas de final de 2013, entre Corinthians e Boca Juniors no Pacaembu. A partida terminou empatada em 1-1 e o resultado que eliminou o time paulista do torneio. A denúncia surgiu ontem num programa esportivo da TV Argentina. Escutas telefônicas foram divulgadas e uma das conversas exibidas levantaram suspeitas sobre a arbitragem de Carlos Alvarídia, que em 2013 teria prejudicado o Corinthians na partida contra o Boca pelas oitavas de final da Libertadores no estádio do Pacaembu. O diálogo apresentado envolve Julio Grondona, então presidente da AFA, que morreu em 2014, e Abel Guineco, representante argentino no Comitê de Árbitros da Conmebol. Conversa que aconteceu 2 dias depois do Boca eliminar o Corinthians em pleno estádio do Pacaembu. Na gravação, Guineco dá detalhes de como se deu a escala de Alvarídia para apitar aquela partida. Olá, Julio, Nieco, habla, Nieco, ¿cómo le va? ¿Cómo te va? ¿Bien y vos? Y sí, me va bien porque salí de este quilombo, ¿no? Pero, en fin, que se... Salió bien al final, no lo quería nadie, este loco de mierda jugó el refuerzo más grande que tuvo Boca en el último año en Amarillo. Y sí, bueno, ahí hablé, bueno, qué sé yo, que con Alarcón estoy hablando, que Alarcón me dice a mí que este área medio es nuevo, qué sé yo, que hay que tener... Bueno, entonces hacer una cosa, lo quieren ahí en la Argentina, la amarilla, mira, si no lo quieren, no sé, lo quiero yo ponerlo y dejarme echar la pelota. Alarcón, poneme amarilla y dejame de joder. Bueno, así fue, lo puso y bueno, y salió bien, porque bueno, tiene que ser así. Hoje pela manhã, a diretoria do Corinthians se posicionou oficialmente sobre esse fato. O gerente de futebol, Edu Gaspar, afirmou que o Corinthians vai até as últimas consequências para saber o que realmente aconteceu naquele Corinthians e Boca em 2013 pela Copa Libertadores da América. Foi muito estranho, né, a arbitragem? Vocês mesmos sabem, vocês que cobriram, vocês também foram críticos quanto a isso. E agora, saindo o que saiu, agora é mais um motivo para a gente estar muito atento, ir atrás, para que a gente possa tirar tudo a limpo, porque isso para nós é uma coisa muito feia e chata para o futebol. O Celso Marília se defendeu, disse que não tem nada disso. Né? Que nada, estranho, que ele é honesto e tudo mais. Só que ele está já suspenso pela Confederação Paraguaia, não apita mais jogos no Paraguai e para a Conmebol. E o Alarcón, que foi citado na gravação, ele é o presidente da Comissão de Arbitragem da Conmebol há 25 anos. O Alvarídia, na ocasião, deixou de dar 2 pênaltis e anulou um gol legal do Corinthians. Só isso. Valeu, Celso. Boa noite. Tchau. Até amanhã. Estela, com você? Uma nova modalidade de crime tem amedrontado os paulistanos, o roubo de cachorros de raça. A Secretaria da Segurança Pública diz que não tem números sobre esses casos, mas segundo os donos dos animais e páginas da internet, as ocorrências são cada vez mais frequentes. 9 horas da manhã, Dona Clarice aparece nas imagens das câmeras do prédio passeando com o cachorro da filha. O cãozinho era o Toy, um shih tzu de 10 anos de idade. Instantes depois, ela seria abordada por essa mulher de camiseta branca. Dizendo que tinha uma quantia de 2 milhões para receber e precisaria de 2 testemunhas para poder receber esse dinheiro. E se a minha mãe pudesse ser uma das testemunhas, ela ajudaria com uma certa quantia. E nisso veio um outro rapaz que também fazia parte da quadrilha, falando o que estava acontecendo, aí explicou o caso. Ele falou, eu posso ser segundo testemunha, inclusive eu estou com o carro aqui. Salete conta que a mãe seguiu com os 2 no carro, até que a mulher simulou um enjoo e pediu que Dona Clarice descesse e fosse até a farmácia para comprar um remédio. Minha mãe desceu, deixou o cachorro dentro do carro. Quando ela voltou, não tinha mais cachorro nenhum, tinham levado meu cachorro embora. Pelas pesquisas e experiências que eu estou tendo, eles vendem e, se não é castrado, para procriação, para poder vender também mais filhotes, né? Salete prestou queixa na delegacia, mas até agora a polícia não conseguiu informações sobre o paradeiro do cachorro, levado em fevereiro.
A dona espalhou cartazes pelo bairro, recebeu muitos telefonemas, mas todas as pistas eram falsas. Na internet, em sites e páginas em redes sociais, vítimas de casos semelhantes compartilham informações. Algumas dizem que sofreram violência durante a abordagem dos ladrões. A Secretaria de Segurança Pública não tem dados específicos sobre esse tipo de crime. Segundo o relato das vítimas, em grupos que se organizam, os ladrões preferem as raças de pequeno porte, temperamento dócil e alto valor no mercado. As raças mais visadas seriam maltês, pug, bulldog francês, lulu da Pomerânia, Lhasa, Shih Tzu e Yorkshire. Raças cujo filhote pode custar mais de R$ 3.000. Salete diz que não vai desistir de procurar o toy. Há 2 meses, seguiu uma nova pista que a levou até o bairro de Perus, onde ela encontrou o Xambinho. Eu encontrei esse cachorro amarrado no poste, com a cabeça toda queimada, assim, praticamente desfalecido. Não substitui meu cachorro, é óbvio, né? Mas substitui um pouquinho da dor, né? Mas você pretende dar ele em adoção, não? Não, agora ficou meu. O ex-presidente Lula pregou hoje uma revolução no PT e afirmou que a sigla tem os vícios de todo partido que cresce e chega ao poder. Lula falou no instituto que leva seu nome durante um seminário com a presença do ex-primeiro-ministro espanhol Felipe González. Eu acho que o PT perdeu um pouco a utopia. A gente só pensa em cargo, a gente só pensa em emprego, a gente só pensa, sabe, em ser eleito. Ninguém hoje trabalha mais de graça. Nós temos que decidir se nós queremos salvar a nossa pele e os nossos cargos ou queremos salvar o nosso projeto. No sábado, o jornal O Globo informou que Lula, em tom de desabafo, criticou duramente a gestão da presidente Dilma Rousseff e chegou a dizer que ambos estão no volume morto, numa referência à crise hídrica em São Paulo. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Em política, o que te dizem em público nunca é tão importante quanto o que você ouve sem querer. Neste último final de semana, um desabafo feito por Lula numa conversa a portas fechadas com religiosos católicos ganhou as manchetes. Lula fez críticas duríssimas a Dilma Rousseff. Vale a pena realçar 2 trechos. Num deles, Lula disse que a popularidade de Dilma está hoje no volume morto. E insinuou que ela puxa para o fundo o PT e ele próprio. No outro trecho, Lula praticamente reconheceu que Dilma mentiu para a sociedade brasileira na campanha eleitoral do ano passado. Ele disse: tem uma frase da companheira Dilma Rousseff que é sagrada. Eu não mexo nos direitos dos trabalhadores, nem que a vaca tussa. E ela mexeu, disse Lula. Eu não faço ajuste, ajuste é coisa de tucano. E ela fez o ajuste, disse Lula. Os ataques do criador à criatura vieram à tona no mesmo instante em que o Datafolha divulgou a sua pesquisa mais recente, também no final de semana. Por essa pesquisa, ficou-se sabendo que a popularidade de Dilma, que já era muito baixa, ficou ainda menor. Hoje, a taxa de aprovação da presidente da República está na casa dos 10%, ela está a caminho do 1 dígito. Mesmo quem não entende nada de política consegue enxergar uma politicagem. Lula tenta se viabilizar como candidato à sucessão de 2018. E ele se esforça, desde logo, para arrancar do seu tornozelo a bola de ferro em que se converteu a administração Dilma Rousseff. Não vai ser fácil. Se Dilma terminar em fiasco, pode não haver Lula em 2018. Hoje, Dilma Rousseff é uma espécie de pesadelo do qual Lula não pode acordar impunemente. Boa noite. Presidente Dilma Rousseff pede a elaboração de um novo plano de reforma agrária e anuncia a liberação de 28 bilhões e 900 milhões de reais para o plano Safra de Agricultura Familiar. O valor dos recursos liberados para os pequenos agricultores representa um aumento de 20% em relação ao ano anterior. Momentos de transformações, de superação de desafios, colocam diante dos governos escolhas muito complexas. Nesses momentos, nós somos instados a estabelecer de forma inequívoca as nossas prioridades.
a alocar os recursos em favor daquilo que é mais decisivo para o desenvolvimento que queremos do nosso país. Segundo o ministro de Desenvolvimento Agrário, Patros Ananias, uma nova proposta de reforma agrária será apresentada no próximo mês. Sem detalhar o novo plano, ele explicou que o objetivo será assentar em condições dignas todas as pessoas e famílias que hoje estão acampadas. A retomada da reforma agrária é um dos pontos da chamada Agenda Positiva do governo, iniciada neste mês, para tentar recuperar a aprovação da gestão petista. Os números do desemprego na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Para falar sobre o crescimento progressivo do desemprego, nós recebemos Almir Pazianotto, que tem destacada carreira no universo do trabalho, tendo sido secretário de Estado do Trabalho, presidente do Tribunal Superior do Trabalho e ministro do Trabalho no governo José Sarney. Muito obrigada por estar conosco. Obrigado. Esse é um momento de grande apreensão. Os últimos números do desemprego mostram que nós chegamos num patamar considerado o pior em 23 anos. Chegamos ao fundo do poço? Maria Lídia, eu lamento dizer que não acredito. Eu penso que ainda há muito poço a ser perfurado. Eu estou nessa vida ligada ao trabalho desde 1961, 62. Passei pelo governo Goulart, pelo regime militar, participei da luta pela redemocratização, fui secretário do governo Montoro, secretário do Trabalho. Você se lembra que o grande problema do Montoro, no seu governo, consistiu no desemprego. Ele, que não tinha nada a ver com isso, era apenas o governador de São Paulo, herdeiro de uma situação muito difícil, encontrou nas ruas de São Paulo 1.800.000 desempregados. Houve até uma tentativa de invasão do Palácio Bandeirantes, saques, greves, não é? Mas a situação não se comparava à atual, na minha opinião, porque havia esperança. Nós todos estávamos imbuídos da esperança de um país redemocratizado. Nós, na oposição, lutávamos por um país diferente, por um país justo, por um país com segurança jurídica. E hoje, como é que está a esperança? Eu li uma entrevista hoje do presidente da Mercedes-Benz, ali na Folha de São Paulo, em que ele diz que nós estamos na pior crise dos últimos 20 anos e que ele vê o país com mais desconfiança. O senhor partilha essa desilusão? Desconfiança e incerteza. Porque não observamos do Executivo e do Legislativo um comportamento obstinado, sério, lúcido, não é? No sentido da execução das reformas que o país cobra há tanto tempo. Fala-se muito em reforma do Estado, sobretudo, reforma eleitoral, reforma partidária. E de concreto, o que é que nós estamos percebendo à medida que a crise se avoluma? Absolutamente nada. O governo acena com um ajuste fiscal para a retomada do crescimento e reversão desse quadro do desemprego. Mas eu tenho certeza que quem nos assiste agora quer saber de imediato, nesse momento, o que pode ser feito e deve ser feito para conter essa onda, esse tsunami de demissões. Um tsunami gerado por vários fatores. Legislação trabalhista arcaica, legislação sindical autoritária, sem um mínimo de convivência democrática dentro das entidades de classe, sindicato único mantido por imposto sindical, o fenômeno antiquíssimo do peleguismo, figura criada por Vargas lá em 1943, um custo excessivo dos nossos produtos, a incapacidade que temos de concorrer no mercado interno e no mercado externo.
O Brasil hoje tornou-se um país industrial de terceira categoria. Nós somos colônia dos produtos chineses, de produtos de Taiwan, de produtos da Coreia, de produtos de Singapura, sem a menor capacidade de reação, porque o empresário brasileiro não tem como reduzir os custos. Ele vive um clima permanente de insegurança jurídica, não é? Decisões judiciais, jurisprudências que se alteram de um instante para o outro, uma legislação que sobrecarrega cada vez mais o nosso empresário e, sobretudo, o micro e pequeno empresário. Acontece que o ministro do Trabalho, o senhor já foi ministro do Trabalho. No começo desse mês, ele disse que não tem crise nenhuma, que a crise está lá fora. A crise é do mundo, que o Brasil não vive crise e é a oposição que não se conforma com a derrota, que fica alimentando essa ideia que nós estamos num momento difícil e num momento de crise. Então, a indagação é, se do lado do governo o que se diz é que não tem crise nenhuma, mas quem está em casa está vendo marido, mulher, filhos perdendo emprego ou sob ameaça de perder emprego num futuro próximo, temos crise ou não temos crise? Maria Lídia, eu fui ministro do Trabalho em situação de crise e eu não me constrangi em reconhecer que havia crise. Tentamos o Cruzado, tentamos o Plano Bresser, tentamos o Cruzado 2, o Plano Verão. O país vivia em crise, provocada pela inflação. Se não temos aquela inflação da época do presidente Sarney, nós temos uma inflação crescente e um juro altíssimo. Mas o principal problema do empresariado brasileiro é a insegurança jurídica. O custo Brasil aliado à insegurança. O ministro Manuel Dias, que eu conheci quando ele secretariava o governador Brizola, ele talvez se referisse ao fato de não haver crise fora do ministério. Não é? A crise... Sim, lá dentro do Ministério, obviamente, não há nenhuma crise. Lá a situação é absolutamente tranquila. Não é? Mas se perguntar aqui na periferia de São Paulo, ou no entorno de Brasília, ou no Rio de Janeiro, se conversar com o motorista de táxi, com o frentista do prédio onde eu trabalho, todos eles estão assustadíssimos, todos eles estão em situação de quase pânico. Por quê? Além da crise, não vislumbram perspectivas de mudança. Para encerrar, o senhor vê, nesse momento de muita tensão política, a presidente Dilma com avaliação muito baixa, só 10% da população aprovando o governo dela, toda aquela questão, a polêmica, a queda de braço no Congresso Nacional, a presidente tão mal avaliada. O senhor acha que isso é um pano de fundo para dificultar a reversão desse quadro que desencadeia tanto desemprego? Não, essa é a realidade, não é apenas um cenário. Esse é o Brasil real. O Brasil real está doente. Economicamente ele está tomado por uma moléstia terrível, profunda, né? Eu não diria incurável, mas para a qual o governo atual não mostra possuir na sua farmácia nenhum medicamento. E a situação tornou-se tão difícil, Maria Lídia, que os problemas estão agora dentro do PT. Acabamos de ver o presidente Lula fazendo acusações duríssimas à presidente Dilma, não é? O criador, a sua criatura. Talvez a presidente Dilma nem desejasse, nem almejasse ser presidente da República. Ela foi colocada lá por quem? Como candidata pessoal de quem? Do nosso ex-sindicalista, ex-metalúrgico, Luiz Inácio Lula da Silva. Ela é produto desse PT dirigido por um homem só, comandado por um homem só. E de um PT que perdeu as suas principais lideranças, 80% delas cumprindo pena. E eu agradeço muito sua entrevista. E nessa última fala, eu me apego ao termo que o senhor usou. O país não está com uma doença incurável. Portanto, resta uma esperança. Muito obrigada. Uma boa noite. Boa noite, obrigado. Gabriel. Zona do euro recebe bem as novas propostas da Grécia, mas ainda não há decisão sobre acordo que pode evitar o calote.
O premier grego Alex Tsipras teria proposto novas reformas, incluindo alguns cortes de gastos no sistema previdenciário e a elevação de imposto para o setor do turismo. Os ministros das finanças da zona do euro receberam bem as propostas, mas voltarão a se reunir nesta semana para avaliar se o acordo pode evitar o calote. O atual programa de ajuda termina no fim do mês. Atenas tem que pagar 1 bilhão e 600 milhões de euros ao Fundo Monetário Internacional. Os chefes de Estado e governo dos 19 membros da zona do euro realizaram uma cúpula de emergência para definir um cronograma político para um acordo. Apesar das tentativas do governo de Atenas de restabelecer a calma, na última semana os poupadores gregos sacaram mais de 4 bilhões de euros. O Banco Central Europeu elevou sua assistência emergencial de liquidez a bancos gregos pela terceira vez em uma semana. A seguir, a União Europeia aprova a operação no Mar Mediterrâneo para combater o tráfico de imigrantes. E o atentado contra o parlamento do Afeganistão. O ataque foi durante uma transmissão ao vivo da nomeação do ministro da Defesa. 7 terroristas morreram. Respeito é Bra. Leve o espírito olímpico para a sua vida. Bradesco, tudo de Bra para você. Quem quer comunicar precisa estar atento ao alcance de sua mensagem, aos canais mais adequados, às mudanças mais repentinas. A comunicação evoluiu. A Faculdade Casper Libero leva você ao próximo nível, a pós-graduação. São 4 cursos que ajudam você a ser protagonista nas grandes transformações. Professores com ampla e reconhecida experiência acadêmica, autonomia para montar a grade curricular e escolher sua carga horária, localização privilegiada e tradição no ensino superior em comunicação. Divida sua carreira entre antes e depois. Faça a pós-graduação na Casper Libero. Inscrições abertas. Grupo terrorista Talibã ataca o parlamento do Afeganistão na capital Cabul. 6 atiradores e um homem-bomba morreram. O atentado aconteceu quando o parlamento votava a nomeação do novo ministro da Defesa. A televisão transmitia a sessão e o presidente do parlamento continuou a leitura em meio ao ataque, até ser retirado por seguranças. A ação começou com a explosão de um carro-bomba em frente ao prédio. Atiradores abriram fogo em seguida. As forças de segurança conseguiram evitar a invasão e mataram os militantes. O tiroteio durou quase 2 horas. 19 pessoas ficaram feridas, mas nenhum parlamentar foi atingido. Os insurgentes tentam ocupar territórios mais de 13 anos depois da intervenção militar liderada pelos Estados Unidos e que derrubou o Talibã do poder. Grande parte das forças estrangeiras deixou o país no final do ano passado. União Europeia aprova a operação no Mar Mediterrâneo para combater o tráfico de imigrantes. A cena é diária. O navio, desta vez da Marinha Britânica, chegou ao porto de Taranto, no sul da Itália, com 900 refugiados resgatados no mar. Mais de 100 mil imigrantes entraram na Europa este ano, principalmente pela Itália e pela Grécia. A operação de combate aos traficantes de pessoas será realizada em águas internacionais até que a União Europeia consiga autorização para entrar em território líbio, de onde parte a maioria dos barcos clandestinos. Os primeiros navios submarinos, aviões de patrulha e drones europeus devem começar a operar em uma semana. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Eu volto com mais notícias em nossa edição das 10. Até mais tarde. Eu volto amanhã às 19 horas. Uma excelente noite para você. Até lá. Hoje, 10h30 da noite, a Banda Angra e o seu rock and roll de qualidade agitam o Todo Seu.